Gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 9, versículo 23 ao versículo 27. Lucas capítulo 9, versículo 23 a 27. Acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se e causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns hão dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Leiam comigo todos juntos o versículo 23. Leiamos. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa, para aprendermos mais de ti. Senhor, me use como boca do Senhor, ó Deus, para transmitir a tua palavra nesta noite. Ó Deus, e fale, ó Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar o que é necessário para um motor veicular funcionar? Já parou para pensar? Nós andamos de carro, mas às vezes nós não pensamos o que é necessário para que ele funcione. Já aconteceu isso comigo, não sei com os irmãos. Mas o motor, ele precisa de alguns componentes básicos que fazem parte do motor, como o cabeçote, bloco e o cárter. E ele também precisa de um segundo componente, que é o óleo, que lubrifica todo esse motor. Mas ele também precisa de um terceiro elemento, que é o combustível, que hoje nós conhecemos também como a gasolina, né, dos carros mais comuns no nosso país. Ele gera uma energia química e provoca a combustão no motor. E assim, meus irmãos, como o motor de um carro, ele precisa de alguns elementos essenciais para o seu funcionamento, como o combustível, o óleo e os seus componentes, que são elementos essenciais para que o motor funcione. Assim também, a nossa vida cristã, ela precisa de alguns elementos básicos para o fortalecimento da nossa vida cristã em Cristo Jesus. Nós precisamos ter alguns elementos, algumas práticas para fortalecer a nossa vida cristã. Nós não podemos tratar a nossa vida cristã de qualquer forma. O texto que lemos em Lucas capítulo 9, o versículo 23, ele é um versículo muito desafiador para nós cristãos. Ele é inspirador, é um dos versículos, para mim, ele é um dos mais inspiradores do Novo Testamento. Ali ele diz que Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Neste versículo, Jesus ele estabelece os requisitos fundamentais para ser o seu discípulo. A profundidade dessas palavras chama nós crentes a uma vida de completa entrega e uma dedicação a Cristo. Esse versículo ele traz para nós, podemos às vezes olhar como um chamado radical a uma vida de discipulado genuíno diante de Deus. Ele diz: negue-se a si mesmo. Isso significa o quê? Negar a si mesmo.
Isso significa colocarmos de lado todos os nossos desejos, colocarmos de lado o nosso egoísmo e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Mateus capítulo 16, versículo 28, Jesus ele reforça isso, dizendo: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é uma expressão de humildade e submissão diante de Deus. É reconhecer que os nossos próprios planos e desejos são secundários comparados ao plano de Deus para a nossa vida. Este chamado à renúncia é um convite a viver uma vida sacrificial e uma vida de obediência a Deus, onde a vontade de Deus ela vai prevalecer sobre as nossas vidas. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo, ele escreve para nós: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Este ensinamento desafia a nossa natureza humana, que tende a buscar o próprio benefício e a satisfação pessoal. Negar a si mesmo envolve um processo contínuo na nossa vida de transformação de caráter, onde aprendemos a colocar os interesses dos outros e a vontade de Deus acima dos nossos. É um chamado para vivermos em constante comunhão com Deus, permitindo que Ele molde nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas ações. Negar a si mesmo também implica em carregar a nossa cruz, que simboliza a disposição de enfrentar dificuldades e sofrimentos por causa de Cristo. Assim como Jesus, Ele carregou a sua cruz, nós somos convidados a seguir o seu exemplo, enfrentando as adversidades com fé e perseverança em Cristo Jesus. Este ato que Ele nos traz de carregarmos a cruz não é um fardo pesado quando o fazemos com a força e a graça que Deus nos concede. A segunda parte deste versículo, ele nos chama a tomar a nossa cruz diariamente. A cruz, na época de Jesus, ela era um símbolo de morte, ela era um símbolo de sofrimento, mas ela também era um símbolo de uma sociedade que era escoltada para fora do Evangelho. Então eram pessoas fora de tudo. E tomar a nossa cruz significa estarmos dispostos a sofrer e enfrentar dificuldades por causa de Cristo. O texto de Lucas, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz diariamente, ela implica em viver uma vida de disciplina espiritual, rejeitando o pecado e buscando sermos santos. Significa aceitar os desafios e as adversidades que são impostas a nós, que surgem em nossa caminhada cristã, com a mesma disposição e coragem que Jesus teve ao carregar a sua cruz. É o chamado para uma vida de dedicação e compromisso inabalável com Cristo. O texto de Lucas 11, versículo 23, nós podemos destacar que viver com a cruz significa estar preparados para enfrentar a perseguição. Carregarmos a nossa cruz é um desafio, e até mesmo nós podemos sentir a rejeição por causa do nosso compromisso com Cristo. Em 2 Timóteo
Capítulo 3, versículo 2, Paulo nos lembra: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Este versículo nos prepara para a realidade de que seguir a Cristo pode trazer dificuldades, mas também nos garante que essas dificuldades fazem parte da nossa jornada da fé. A cruz diária não é apenas sobre sofrimento físico ou sobre perseguição, mas também envolve a batalha constante contra o nosso pecado e a busca contínua pela santidade. Requer de nós, cristãos, uma entrega total a Deus, permitindo que Ele molde o nosso caráter e nos conduza com as suas verdades. É um processo diário que nós passamos para mortificarmos o nosso pecado, do eu, e a vivificação em Cristo, onde morremos para os nossos próprios desejos e vivemos para Deus. Além disso, tomar a cruz diariamente é um ato de amor a Deus, é um ato de submissão a Deus. Significa que nós temos que seguir o exemplo de Cristo, que demonstrou o maior ato de amor ao entregar a sua vida por nós. Ao tomarmos a nossa cruz, nós imitamos esse amor de Jesus, um amor sacrificial, servindo e amando os outros de maneira que Cristo nos amou. Mas a terceira parte desse versículo, que ela é pequenininha, mas ele diz: siga-me. Seguir Jesus significa imitar o seu exemplo, imitar a Ele, viver segundo os seus ensinamentos e caminhar no caminho que Ele nos mostra. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Seguir Jesus, meus irmãos, é um chamado a viver em obediência a Ele, em fidelidade a Ele. É permitir que Ele guie as nossas vidas e transforme os nossos corações. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Meus irmãos, imitar Jesus envolve conhecer profundamente seus ensinamentos e aplicar esses princípios em nossas vidas diárias. Isso requer um compromisso contínuo de estudar a palavra de Deus, orar, buscar a comunhão com os outros irmãos. Através dessa dedicação que nós podemos entender melhor a vontade de Deus na nossa vida. É alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus e não com os nossos propósitos. Seguir Jesus também significa viver uma vida de amor e serviço. Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus e amar ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 22. Portanto, meus irmãos, seguir Jesus implica em demonstrar esse amor em nossas ações, ajudando os necessitados, perdoando o que nos ofendem, e vivendo de maneira que reflete o caráter de Cristo, não o nosso caráter, mas o caráter de Jesus Cristo. Outro ponto que podemos destacar, Lucas 9:23, é que seguir Jesus implica em confiar nele, não em nós, não no nosso caráter, mas confiar nele em todas as circunstâncias. Em momentos de alegria, em momentos de dificuldades, nós devemos manter a nossa fé firme no alvo que é Cristo, sabendo que Ele está conosco e que suas promessas são verdadeiras. Jesus nunca prometeu uma vida sem desafios para nós, nunca prometeu, mas Ele prometeu estar conosco em cada passo do nosso caminho. Jesus prometeu isso, e nós encontramos isso na sua palavra. E por fim, seguir Jesus é um chamado para sermos testemunhas dele no mundo.
Nós devemos compartilhar a boa nova do Evangelho com aqueles ao nosso redor, vivendo de maneira que glorifique a Deus e que aponta outros para Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus nos chamou para sermos privilegiados em levar a sua palavra, em levar o seu evangelho. E eu quero trabalhar 3 pontos nesse sermão com os irmãos, que são essenciais para que nós possamos praticar uma fé genuína, para que nós possamos ter práticas que possam fortalecer a nossa vida cristã. Como primeiro ponto, nós temos que praticar a oração diariamente. Nós temos que ser praticantes da oração diariamente. A oração diária tem que ser praticada na vida do cristão. Não tem como sermos cristãos se nós não buscarmos a Deus. Não tem como. Nós precisamos buscar a Deus em oração. Nós precisamos suplicar a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. A oração, meus irmãos, é o meio da graça essencial para o cristão. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino enfatizavam a necessidade de uma vida de oração constante. João Calvino, ele afirma: a oração é a principal e perpétua prática da fé. Precisamos praticar a nossa fé através da oração. A oração, ela é um diálogo verdadeiro com o nosso Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 nos diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A oração não é um monólogo, não é algo solitário, sozinho, que eu faço sozinho, mas é um relacionamento vivo com Deus. Nós precisamos entender isso. Lutero, ele dizia: para ser cristão sem oração é tão impossível quanto viver sem respirar. Lucas 5 nos relata, Jesus, ele orava. Daniel, capítulo 6, versículo 10, Daniel orava 3 vezes ao dia. A oração, ela tem um poder transformador, um poder diário de transformação nas nossas vidas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos diz: não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ações de graças, apresentam seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. A oração, ela transforma a nossa vida. Uma oração nos transforma internamente, e ela fortalece a nossa confiança no nosso Deus. John Owen, um grande teólogo e apologeta, afirmou que um homem está em sua vida de oração, isso ele é diante de Deus, e nada mais. A oração, ela nos ajuda a vencermos o nosso pecado, a vencermos o pecado, e nos dá paz no meio das tribulações. Mas também nós precisamos perseverar na oração. Precisamos ter constância na oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos diz: orem sem cessar. A oração deve ser uma prática contínua, não apenas um recurso em tempos de crise.
João Calvino também ensina que a oração é o principal exercício da fé e o canal pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração, nós temos que ter perseverança na oração. Nós temos que buscar em oração ao nosso Deus, para que nós possamos entender o que Ele quer de nós, o que Ele tem colocado para as nossas vidas. Mas também um segundo ponto que não pode faltar em nossas práticas para fortalecer a nossa vida cristã, é meditarmos na palavra diariamente do nosso Deus. Nós precisamos meditar na palavra diariamente. Salmos capítulo 1, versículo 2 nos diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, a vida cristã, ela não pode ser vivida sem um fundamento sólido na palavra de Deus. As Escrituras, ela tem que ser a centralidade da nossa vida cristã. A palavra de Deus é a única regra segura para a vida. No livro As Maravilhas de Deus, Herman Bavinck, ele destaca como a revelação de Deus na Escritura é um presente que deve ser constantemente explorado e absolvido por todos nós. Nós precisamos ler a palavra do Senhor, nós precisamos entendê-la e absolvê-la para a nossa vida. A palavra de Deus para nós também, irmãos, ela é fonte de vida. Mateus capítulo 4, versículo 4 nos diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, ela não é um livro comum para nós lermos e colocarmos lá na nossa estante, às vezes até como um amuleto, mas ela é para ser vivida, para ser lida diariamente. Ela é a palavra viva de Deus, ela é essencial para a vida espiritual do crente. Agostinho, um grande reformador, dizia: onde a Bíblia não fala, Deus não fala. A palavra de Deus é a principal forma de Deus se comunicar com o seu povo, e que somente através dela podemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Meditar na palavra significa internalizá-la no nosso coração, para que ela transforme a nossa mente e o nosso coração. Romanos 12, versículo 2. Nós precisamos meditar na palavra, porque ela vai produzir em nós crescimento espiritual. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar desta lei, deste livro da lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. A meditação diária nas Escrituras, ela nos transforma e nos fortalece espiritualmente. João Calvino, ele também enfatiza a importância da reflexão profunda sobre a palavra, dizendo que as Escrituras são as lentes pelas quais podemos ver claramente a vontade de Deus. A revelação divina, a palavra do Senhor, ela não é apenas para ser conhecida intelectualmente, mas é para ser vivida, para ser experimentada por nós cristãos. Nós precisamos meditar em passagens da palavra do Senhor. Nós precisamos memorizar a Escritura. Nós precisamos fazer aplicações na nossa vida diária da Escritura. A palavra de Deus, ela também, meus irmãos, assim como a oração, ela nos fortalece contra o pecado e as tentações. Salmos 119, versículo 11, nos diz
guardai no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós precisamos estar com os nossos corações fortalecidos na palavra. A Bíblia, ela nos protege e nos fortalece diante das tentações e desafios da vida. Não como um amuleto lá na nossa estante, mas como ela no nosso coração. A leitura diária, a leitura de buscar, de entender e aprender mais e mais da palavra de Deus. Aquele que deseja viver com piedade deve se dedicar diligentemente à palavra de Deus. Como nós vamos ser piedosos se nós não buscarmos na palavra de Deus? Jesus, como nos traz Mateus 4, Jesus ele venceu a tentação no deserto usando as Escrituras. Quando meditamos na palavra, estamos preparados para enfrentar as batalhas espirituais do nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela também tem que ser para nós, irmãos, fonte de alegria e de comunhão com Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 16: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Nós temos que nos alegrar na palavra do Senhor. Eu lembro de uma aula que eu dei para as crianças, e eu falei para elas assim: a Bíblia nós encontramos de tudo que se há. Nós encontramos textos que falam para nós sobre sabedoria, encontramos textos que falam até sobre o dinheiro. Nós temos vários assuntos que a Bíblia reflete para nós, e nós podemos aprender com a palavra de Deus. A meditação da palavra tem que nos trazer alegria. A Escritura não é apenas um manual de doutrina, mas é uma revelação que deve ser saboreada e apreciada, porque é o nosso Deus que nos deu. Quando lemos e meditamos na Bíblia, nós experimentamos o próprio Deus falando conosco. O Espírito Santo, ele ilumina as Escrituras em nossos corações, fortalecendo nossa fé e nos enchendo de paz e de esperança. Nós temos que meditar na palavra do Senhor. Nós temos que buscar. Nós temos que ler com os nossos filhos. Nós temos que ler com os nossos esposos, com as nossas esposas. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Mas também, meus irmãos, um terceiro ponto que nós também não podemos esquecer para praticarmos, para fortalecer a nossa vida cristã. Nós precisamos servir a Deus diariamente. Nós precisamos de orar, nós precisamos de ler a tua palavra, mas nós precisamos de servir a Deus diariamente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós precisamos ter prazer em estarmos na casa do Senhor. Nós precisamos ter prazer em participar das reuniões de orações, dos estudos bíblicos. O serviço a Deus não é algo ocasional, mas é um chamado diário para todo cristão. Toda a vida do crente deve ser um culto a Deus. Toda a vida do crente deve ser um culto a Deus. Deus não nos chamou apenas para conhecê-lo, mas também para servi-lo com todo o nosso ser. Servir a Deus não é apenas um dever, mas é um privilégio, é um ato de gratidão pelo que Ele fez por mim e pelo que Ele fez por você. Servir a Deus é um ato de gratidão, é de entendermos o chamado, de entendermos a grande comissão. Servir a Deus é um chamado para todos os dias. Todo dia pode ser o nosso último dia aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração,
como para o Senhor e não para homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. O serviço cristão não se limita apenas ao domingo, mas deve ser uma prática diária. A fé genuína sempre se manifesta em obras. O chamado do cristão não é apenas espiritual, mas abrange toda a nossa vida. No meu trabalho eu não sou cristão? Na sociedade eu não sou cristão? Abrange todas as áreas, abrange o nosso trabalho, a nossa família, a nossa igreja, a sociedade em que vivemos. Todo cristão ele é chamado a servir a Deus em qualquer lugar, no lar, no trabalho, na igreja e na comunidade. Foi projetado um vídeo aqui, do missionário que está indo para a Geórgia. Ele foi chamado para Deus, para ir para a Geórgia. Nós temos que ter a nossa mente aberta quanto aos ensinamentos de Cristo para a nossa vida. Nós somos chamados para ser cristão em qualquer lugar. Servir a Deus é um fruto da salvação e da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. As boas obras não salvam ninguém, mas são evidência de uma fé genuína em Cristo Jesus. Somos salvos pela fé, somente pela fé, mas a fé que salva nunca vem sozinha. O serviço a Deus é um reflexo da nossa vida em Cristo, é um transbordar da graça recebida por Ele. Moisés foi chamado a servir o povo de Israel. Paulo dedicou a sua vida ao Evangelho. E os discípulos, eles se entregaram à missão de Cristo, caminharam com Cristo, fruto da salvação e da graça de Deus. O serviço a Deus, ele é motivado pelo amor e pela gratidão. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós servimos a Deus, meus irmãos, não por obrigação, mas por amor e gratidão a Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus leva inevitavelmente ao amor e a obedecermos a Deus. O cristão, ele vive para Deus, porque ele foi alcançado por seu amor infinito. Servir a igreja, ajudar os necessitados, evangelização, viver com integridade dia a dia. Servir a Deus requer sacrifício e dedicação. O texto que lemos, Lucas 9, versículo 26, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro serviço a Deus, ele exige de mim e exige de você renúncia e comprometimento. Uma fé que não custa nada, não vale nada. Nós precisamos ter a nossa fé alicerçada na palavra de Deus. Nós precisamos ter a nossa fé alicerçada na oração. O cristão não pode viver para si mesmo, mas deve refletir a glória de Deus em sua vida. Nós precisamos abandonar os nossos desejos e viver o que Deus tem escrito para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos orar, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos servir a Deus. Nós precisamos ter tempo de oração, nós precisamos ter tempo de leitura da palavra,
Nós precisamos dedicar aos ministérios que Deus colocou em você na igreja. Nós precisamos dedicar tempo nisso. Nós precisamos ajudar o próximo com amor e com paciência. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos refletir esses 3 pontos na nossa vida: oração, leitura da palavra e o serviço ao Senhor. Como uma breve conclusão, somos servos com trabalhos designados. Nós somos como agricultores que, quando se levantam, veem que o seu trabalho lhes é apresentado. Trabalho que só pode ser realizado durante o dia. Não há dia de folga, como servos do Senhor que somos. Existe a colheita para colher. Trabalho diário de vida diante de Deus. Quando alguém pode tirar férias de ser cristão, podemos tirar férias de sermos cristãos? E geralmente todo bom trabalho possui que se possa apresentar diante de Deus. Nós também vamos encontrar dias que nos trazem males, provações, problemas, mas se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus e com uma vida de oração, nós vamos andar com Deus do nosso lado. Nós vamos entender que aquilo pode ser para o nosso crescimento espiritual. Nós já vimos algum soldado enfrentar a batalha sem um treinamento? Já vimos algum soldado ir para a guerra sem comparecer ao quartel? Sem um treinamento? Sem uma estratégia? Não existe essa possibilidade. E nós, como cristãos, também não existe a possibilidade de não orarmos, de não buscarmos a Deus através da tua palavra. Quero trazer ainda, nesta noite, algumas aplicações básicas para a nossa vida. Meus irmãos, a oração diária, ela é essencial para o crescimento espiritual. Seguindo os ensinamentos de Jesus, nós devemos cultivar um coração voltado para o nosso Deus em todo o tempo. E eu te pergunto, nesta noite, como está a sua vida de oração? Você tem buscado ao Senhor com constância e sinceridade? Busque a Deus com mais fervor, se você não tem feito isso. Com compromisso, sabendo que Ele nos ouve e Ele fortalece a nossa fé. Meditar na palavra diariamente não é uma opção, mas é uma necessidade para nós cristãos. Através das Escrituras, nós somos alimentados espiritualmente, fortalecidos contra o pecado e continuamos em um relacionamento mais profundo com o nosso Deus. Você tem dedicado tempo diário para meditar na palavra de Deus? Se você não tem o feito, comprometa-se a ler e meditar na palavra todos os dias, buscando crescer no conhecimento e na graça de Cristo. João Calvino diz: conhecer a Deus é o caminho para a verdade, para a verdadeira vida. E servir a Deus diariamente é um privilégio para nós, é um chamado para todo cristão. Nosso serviço é um reflexo da graça que recebemos, é uma demonstração do nosso amor por Deus, quando nós nos dispomos
a servi-lo? Como você tem servido a Deus no seu dia a dia? Se você tem servido a Deus relaxadamente, comprometa-se a viver uma vida de serviço diário ao Senhor. Lembrando-se de que o menor serviço prestado a Deus, com um coração sincero, tem grande valor diante de Deus. Meus irmãos, assim como o motor do carro, ele precisa de alguns elementos essenciais para o seu funcionamento, como o combustível, como o óleo e os componentes que completam o motor. Assim também a nossa vida cristã, ela precisa de alguns elementos básicos para o fortalecimento da nossa vida cristã, que são inegociáveis diante do nosso Deus. Que nós possamos orar mais, que nós possamos ler a palavra de Deus mais, e que nós possamos estar dispostos a servi-lo mais. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa, de ouvirmos a tua palavra, ó Deus. Senhor Deus, nos fortalece, ó Deus, como cristãos, para que possamos servir ao Senhor com alegria, que possamos, ó Pai, orar mais, que possamos ler a tua palavra mais e entendermos, ó Deus, os desígnios que o Senhor tem para os nossos corações. Que nós possamos renunciar à nossa própria vontade, mas que nós possamos entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Seu Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra que falou aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.